Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por todos os dias dedicar aí um tempinho para poder estudar a Bíblia junto comigo. Eu espero que você já seja inscrito no nosso canal, mas se não é, por favor se inscreva. A sua inscrição vai nos ajudar a tentar entender até onde esse nosso estudo está chegando. Mesmo você que tem acompanhado o nosso estudo através de outras redes sociais, como o WhatsApp, YouTube, o Instagram, o Facebook, por favor, dê uma chegadinha lá no YouTube e se inscreva no nosso canal. É por ali que a gente tem tentado medir quantas pessoas têm tido acesso ao nosso estudo diário. E ao mesmo tempo incentive os seus amigos a também se inscreverem. Isso vai nos ajudar a continuar estudando todos os dias a lição junto contigo. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril, e o tema que estudaremos será Jesus e a origem e história da Bíblia. Algumas pessoas têm dificuldade com o Antigo Testamento, já falamos sobre isso durante essa semana, acabam menosprezando aquilo que são os livros do Antigo Testamento, dizendo, isso aqui era para Israel como nação, isso não tem nada a ver com a gente enquanto igreja. Em nenhuma parte da Bíblia nós encontramos, mesmo do Novo Testamento, nós encontramos noção de que a gente deve ignorar aquilo que foi dito no Antigo Testamento. E quando olhamos para Jesus Cristo, nós percebemos que ele valorizou tremendamente os escritos do Antigo Testamento. Mesmo, por exemplo, o livro de Gênesis, quando fala sobre a origem da humanidade. Tem gente que vai dizer assim, não, na verdade, o que está escrito lá em Gênesis 1 e 2 é só uma espécie de parábola sobre como surgiu a humanidade. Não foi daquele jeito, não foi em 7 dias literais, não foi assim. Bom, eu quero dizer para você que a gente não sabe de muita coisa, até porque o registro histórico que ali se encontra, ele é muito pequeno e muito pontual. Tem muito mais coisas que a gente vai descobrir durante a eternidade, mas ali o objetivo de Moisés ao escrever o livro de Gênesis foi para mostrar para a gente como a humanidade surgiu. A humanidade foi criação de Deus, foi pensada por Deus em 7 dias, isso está lá, não tem como fugir. Como foi que Jesus se relacionou com isso? Olha o que ele disse lá em Mateus no capítulo 19, versos 4 e 5, olha o que ele disse. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Bom, nitidamente Jesus aqui está se referindo a Adão e Eva, e a Gênesis capítulo 2. E engraçado que quem disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, foi o Moisés. Mas olha o que Jesus diz aqui, ó. Ele está dizendo, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher, e disse... Ou seja, ele pega as palavras que o Moisés disse e coloca nos lábios do Criador. Que, aliás, Jesus é a palavra encarnada de Deus. Lá em João capítulo 1, nós descobrimos no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele vai pegar as palavras que o Moisés colocou e vai trazer de volta para a boca do Criador. Ele está aqui simplesmente endossando a inspiração de Moisés enquanto escritor. Moisés escreveu com as suas palavras, mas a mensagem era de Deus, então é uma palavra divino-humana. Mais do que isso, quando nós olhamos para o restante da Bíblia, para o restante do Novo Testamento, nós descobrimos que Jesus, ele tratava constantemente com pessoas, lugares. Ao mesmo tempo ele se referia a situações históricas do Antigo Testamento como uma espécie de exemplo para aqueles que estavam vivendo no seu tempo. Por exemplo, só para que você possa entender, o nosso guia de estudos vai mencionar que Jesus se referiu a Gênesis 1 e 2, e já vimos agora, por exemplo, um desses exemplos. Ele se referiu a Abel, lá em Gênesis no capítulo 4. Ele se referiu a Davi comendo os pães da preposição. Ele se referiu a Eliseu e a muitos milagres que ele fez. Ele se referiu a Elias, bem como a viúva de Sarepta. Ele se referiu a muitas figuras históricas nos seus discursos, o que nos mostra que ele realmente acreditava que essas coisas eram reais, ou que esses eventos foram eventos históricos reais. Ele, por exemplo, falou repetidamente sobre os sofrimentos dos profetas antigos. Mateus capítulo 5, verso 12, ele vai falar sobre isso. Mateus 13, 57, Mateus 23, versos 34 a 36, Marcos 6, 4. Em sua mensagem de advertência, no seu famoso sermão profético, ele vai citar 2 eventos históricos
como a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele vai dizer, e a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Ló. Ele vai citar o dilúvio, e ele vai mencionar, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, andavam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim também será por ocasião da vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versos 38 e 39. O versículo 37 fala sobre o Ló, e o 38 e 39 vai falar sobre o dilúvio. Quando você vai olhar para isso, você percebe nitidamente que Jesus não encarou o Antigo Testamento como um amontoado de historinhas da carochinha para poder dar uma noção. É uma parábola da história da humanidade. Não, ele encarou o livro de Gênesis, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias e todo o grupo de profetas. Ele encarou tudo isso como sendo fatos históricos, reais, que foram narrados para que a gente possa aprender com a história deles. E sempre que havia um momento em que uma pessoa estava vivendo alguma coisa semelhante ao que tinha sido ao que tinha acontecido no passado, ele citava o que tinha acontecido no passado, a postura das pessoas tinham vivido, a postura que as pessoas tinham assumido nos dias do Antigo Testamento, para poder dizer, façam assim, sigam esse exemplo, ou vai acontecer algo parecido com o que aconteceu lá. Jesus, portanto, respeitava e olhava para o Antigo Testamento como uma base para podermos viver a nossa vida cotidiana. Como seria a nossa vida se a gente tivesse a coragem de poder olhar para a Bíblia e tentar encontrar nela a base para podermos viver hoje, aqui e agora? Jesus foi buscar coisas que aconteceram por cerca de 1.500 anos antes dele poder chegar, para poder dizer para as pessoas, façam isso, vivam dessa maneira, sigam esses exemplos. Será que a gente não tinha que aproveitar e dar uma olhada em todos esses exemplos do Antigo e Novo Testamento e tentar seguir esses mesmos exemplos, para que a nossa vida possa ser aquilo que o Senhor sonhou que ela fosse? Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, e obrigado porque através dela nós somos edificados, mas também somos exortados. Obrigado porque Cristo, enquanto esteve aqui na terra, Ele endossou a palavra de Deus. Nos ajude a podermos viver de acordo com os grandes exemplos que encontramos na Bíblia. Exemplos de como devemos viver e de como não devemos viver. Por favor, nos ajude a termos sabedoria para poder encontrar aquilo que é o Teu propósito para nós nas santas palavras. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso estudo hoje. Se o foi, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Eu vou ler todos os comentários e vou deixar lá também o meu like para o seu comentário. Tá legal? Eu só quero saber o que ficou no teu coração daquilo que você estudou hoje com a gente. Deus te abençoe e que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?